Fala galera, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez para mais um episódio aqui do Vitalis. E se você gosta de conteúdo sobre ciência, saúde e desenvolvimento pessoal, esse é o seu canal. E estamos aqui hoje para falar com uma doutora fora de série, para quem conhece, sabe que ela é fora da curva. E, a gente vai ficar rasgando papel aqui o tempo todo para ela, mas, tem um porquê e vocês vão entender isso nesse podcast. Então, muito boa noite, doutora Verônica, Thiago. Cara, para começar, Verônica, faça as honras aí, se apresenta pra galera. Agradeço aqui o convite, vai ser algo divertido. Acho que para quem me conhece sabe que as coisas têm que ser divertidas, sérias, porém divertidas. Mas eu sou médico ortopedista, Thiago que não me conhece, a gente está se vendo a primeira vez. Fiz a mesma faculdade que o Kohara, fiz faculdade de medicina da USP, sempre gostei muito de esporte, sempre gostei muito de viajar, consequentemente já me lesionei muito, já fui paciente. Foi uma das razões de eu ter feito medicina. Depois ortopedia, acho que está relacionada a essa questão de esportes e afins. E aí depois ortopedia eu fiz cirurgia de ombro e cotovelo. E hoje em dia, basicamente, eu trabalho com ombro e cotovelo, algo bem, seleto. Perfeito, e a gente vai falar exatamente sobre isso. Afinal de contas, todas as dores no ombro, no cotovelo, você tem que aceitar que tá doendo, e eu tô com uma dor e segue o jogo e sempre dói, ou não, peraí, não, isso aqui não dá pra aceitar não, isso aqui é alarme, isso aqui é perigoso, isso aqui tá num outro nível de dor, isso aqui não dá pra aceitar. É sobre isso que a gente vai conversar nesta noite aqui com vocês, eu espero que vocês gostem dessa live, desse episódio, bate-papo aí. E, vamos embora, vamos começar aqui. Para falar, inicialmente, eu queria muito que a gente falasse, afinal de contas, como é que uma dor no ombro, quando começa a ser negligenciada, passar o tempo, passando... A articulação do ombro é isso, né? Uma articulação que a gente vai levando, dá uma doidinha, aí dói de novo, dói de novo, dói de novo. Em que ponto, doutora, você acha que... Não, chega. Em que ponto que é o momento de procurar ajuda, procurar um especialista? Acho que antes de tudo, vamos lembrar que dor no ombro não é no ombro. Então, quando a gente fala dor no ombro, eu sei que, pra gente, ortopedista, é muito óbvio, mas a dor no ombro, na verdade, é nessa parte mais lateral, na grande maioria. Claro que dependendo, do que dói, se é tendão, se é articulação, você pode ter umas dores pontuais, mas geralmente é uma dor noturna e uma dor que vem para essa parte de fora. Então, só para alinhar aqui o nosso raciocínio, dor no ombro, basicamente é no braço. De forma geral, assim, a gente pode ter vários tipos de dores. Eu acho que aquele conceito de que com a idade é normal sentir dor não é normal. Eu acho que isso a ortopedia já foi mudando. Claro que a gente vai criando algumas limitações, a gente vai envelhecendo, vai ganhando rugas, cabelos brancos e pintinhas por fora e por dentro. Então a gente vai perdendo colágeno, vai criando lesões. Mas a pergunta é, até que ponto é normal você sentir dor? O que eu falo para meus pacientes é assim, se você tem uma dor que é uma dor leve, transitória, que passou, nunca mais incomodou, talvez fosse alguma coisa que eu não me preocupasse, foi algum exagero, alguma coisa que você fez, mas passou, o corpo já se equilibrou. A natureza é sábia, a grande maioria dos problemas do corpo, acho que o próprio corpo acaba resolvendo. Agora, se tem uma dor que é incapacitante, então você para de fazer essas coisas básicas do dia a dia, então você não consegue mais prender o cabelo, não consegue mais colocar o sutiã, não consegue, carregar um copo, coisas básicas do dia a dia, isso eu acho que é um sinal de alarme importante, porque afinal de contas, independentemente da idade, a gente tem que pelo menos conseguir fazer o que a gente chama de autocuidado, coisas pra você mesmo. E segundo, aquela dor que mesmo que não seja tão intensa, que não seja o que a gente chama de incapacitante, aquela dor que ela persiste. Então assim, umas 2 semaninhas de dor, passou, nunca mais incomodou, ok. 4 semanas, pera lá. Passou, mas depois de um mês voltou de novo. E daí fica nessa frequência, então, tanto duração, quanto frequência, quanto intensidade, eu acho que esses são os sinais de alerta que talvez eu sugira vocês marcarem uma consultinha para serem avaliados, né? Legal. Uma coisa que você falou que eu achei interessante, porque além das pessoas terem muita dificuldade de procurarem ajuda, Sim. mas eu acho que essa questão que ela sempre acaba mascarando, tomando algum anti-inflamatório e tudo, e meio que por conta própria, né? Sim. E isso, ele é recomendado, porque tipo, às vezes você vai tomando, você vai meio que vai mascarando, acho que é uma inflamação que poderia ser tratada de uma forma, só que você vai tomando recorrentemente, vai se tornar algo que é muito maior, né? Sim. Nesse caso, às vezes você tomou uma vez, resolveu, parou, aí voltou, você já não deve mais tomar, você já tem que procurar uma orientação. Assim, a gente tem que pensar em quais medicamentos. Eu sei que na farmácia se vende, anti-inflamatório de forma totalmente indiscriminada, mas só pra vocês saberem,
Voltaren, Profenid, sei lá, acho que são os mais... Misolid, tem vários, né, no mercado que você consegue achar fácil. Dolamin não, mas o... Ai, me fugiu agora. Mioflex A, que é super, Sim. né? Talvez você já tomou Mioflex A. São medicamentos que a gente consegue comprar na farmácia sem receita, mas são anti-inflamatórios. E daí, no Brasil, o uso frequente de anti-inflamatório é uma das principais causas de insuficiência renal aguda. Então, é aquele rim que para de funcionar porque ficou muito sobrecarregado e às vezes o paciente tem que ir para uma diálise. Então, o que eu recomendo? Anti-inflamatório, se você está na dúvida, pode até perguntar, né, para algum colega, até para o farmacêutico. Eu não sugiro. Eu acho que isso, se você precisar usar, que quando bem indicados são excelentes, que seja sob orientação médica, mesmo que você consiga comprar sem receita. Agora, um analgésico simples, do tipo dipirona, um paracetamol, se você tá com uma dorzinha leve, uma coisa, você tomou, passou, eu não sou tão contra. Agora, se você começa a usar com uma certa frequência, por mais que a dipirona, toda vez que eu tomo, eu fico bem. Só que qual que é a frequência? Você tá tendo que tomar 5 vezes na semana? Pera lá. Então, na verdade, assim, por mais que o medicamento tenha capacidade de tirar a sua dor, que às vezes acontece, o fato de você ter que tomar com uma frequência alta já é um sinal. Agora, tomou uma medicação e não melhorou, é aquilo que a gente falou, é intensidade. Então, frequência e intensidade, tanto na questão da dor quanto em necessidade de tomar medicamento, eu acho que seria um sinal, e às vezes até um sinal mais palpável, né? Porque você tem lá a cartelinha, você vê lá no final do mês quantos comprimidos estão faltando, você fala assim, caramba, tomei tudo isso e nem me liguei, né? Então, acho que essa seria a dica. Legal. Muito legal. Acho que uma das patologias no ombro mais comuns que eu vi, até vi com a minha mãe, com as tias minhas, elas começaram a ter dor à noite, começou a ter muita dificuldade exatamente disso. Tento pentear o cabelo para trás, dói, e dói de noite, incomoda demais, e aquilo começava muito na noite, mas depois começava a doer de dia, aí começava a impactar o dia a dia, e as coisas começaram a desenrolar, e começa a tomar medicação, como o Thiago falou, Sim. mas precisava tomar mais, e as coisas começaram a desenrolar cada vez mais, e elas descobriram que é uma lesão de manguito rotador. A minha pergunta é, como é que quando você faz um diagnóstico, o que você usa na sua prática clínica para gente falar assim, para quem tá assistindo a gente, já fala assim, peraí, pode ser que eu tenha essa lesão. Como é que é? Não, e só um adendo que eu acho que é legal. O que é o manguito? Também. Não, manguito eu sei por causa que eu jogo beach tênis, então eu já sei como é que é. Mas eu acho que todo mundo associa, principalmente as pessoas que são mais leigas, tem algum problema no ombro, já acha que é bursite ou tendinite, Sim, né? Mas na verdade, a minha esposa, ela teve um problema com o cotovelo de tenista, sim, né? Que sim. isso é uma coisa que também poucas pessoas conhecem. Sim. Então, eu acho que isso é legal você poder falar, como realmente não é só, tem várias outras coisas que são recorrentes. Assim, de forma geral, a gente tem tendões em todas as articulações. Porque, primeiro, o que é um tendão, né? O tendão é o que une um músculo ao osso. Ele faz essa conexão. Então, é uma área de sobrecarga, uma área de fragilidade. Por isso que vários problemas ortopédicos estão relacionados aos tendões. O que é a bursa, né? Daí a gente chega lá no manguito rotador. Então, a bursa é como se fosse uma membraninha que reveste os tendões ao longo do corpo. Então, a gente não tem bursa só no ombro, a gente tem bursa no quadril, tem bursa no joelho, enfim, todos os tendões. É uma membraninha que faz com que o tendão ele consiga deslizar com menos atrito. Então, toda vez que você tem um processo que sobrecarrega o tendão e gera um processo inflamatório, no corpo, inflamação é inchaço, é líquido. E aí, essa membraninha que é fina, ela fica mais cheinha, ela fica mais gordinha. E essa bursite. Então, claro que a gente tem termos médicos, bursite trocantérica, bursite olecraniana, que é do cotovelo, e bursite do ombro, mas se eu for pensar no ombro, que é o mais comum, né, que as pessoas chegam lá no consultório e dizem, doutor, eu tenho um bursite. Na verdade, você só tá me falando que você tá com uma inflamação no ombro, mas qual que é a causa? É uma lesão? É uma sobrecarga? É uma sequela de fratura? Então, assim, só para desmistificar um pouquinho da bursite. Voltando agora para sua pergunta. Pergunta não, né? Na verdade, é que eu achei que você talvez fosse perguntar, né? O que é um manguito rotador? Mas você me surpreendeu, porque você já... eu sei o que é. Manguito rotador, para quem não sabe, assim, no ombro a gente tem, além do osso, a gente tem um conjunto de tendões, que são 4, que eles fazem todos os movimentos do ombro. E eles funcionam como se fossem elásticos. Esses são o manguito rotador. E aí o manguito ele é composto por 4 tendões.
A principal causa de dor no ombro são patologias, ou seja, são coisas que acabam atingindo esse tal de manguito rotador. Por isso que se fala tanto em manguito rotador, porque é a principal causa de dor no ombro e é muito prevalente. Daí é o que o Kohara falou. É uma dor, primeiro, que geralmente é nessa parte de fora do braço. Então, às vezes, o paciente nem sabe que é ombro, fala que é braço. Segundo, que à noite costuma piorar. Na literatura, assim, tem algumas teorias do que por que isso acontece, mas não se sabe. Então, assim, quando você tem uma patologia, alguma doença do manguito rotador, o que eu entendo? Seu tendão, seu elástico está sobrecarregado, seja com lesão, seja sem lesão. O que você fez para que isso tenha piorado? Foi falta de músculo? Foi um excesso de movimento? Então, é uma balança da vida como tudo, é um equilíbrio. É o quanto você tem a oferecer de massa muscular e o quanto você está exigindo. Se você exige demais e o músculo não compensa, pum, tomba, vai ter dor. Se você não exigiu muito, mas também não tem muito músculo, que é o que acontece com a idade, você vai perdendo massa muscular, essa balança tomba. Então, os problemas do manguito rotador, eles são muito prevalentes, porque eles são muito exigidos. E a outra coisa, que daí é bem técnico, mas eu vou facilitar. Se a gente pensar, por exemplo, no quadril são dois ossos que eles são bem fechadinhos, então é uma articulação muito estável. O ombro é um prato raso, que é a glenoide, com um mega cabeção, que é a cabeça humeral. E aí o que acontece? Como eles tangenciam, eles não estão abraçados que nem o quadril, é uma articulação que, por um lado, te permite a maior movimentação, mas, por outro lado, é uma articulação que exige mais o tendão, porque ela é mais solta, ela é mais instável, que é o que a gente fala. E, consequentemente, você precisa ter as rédeas do cavalo, você precisa ter esse manguito rotador mais firme para poder deixar o ombro funcionar no lugar. E por isso que o ombro, as tendinites, os problemas do manguito rotador são mais comuns, porque é uma articulação que exige mais do que as outras em comparação. Entendi. Se ficou alguma dúvida, você Não, fala? na verdade, você falou esse negócio de ombro, até por essa, da forma da articulação. Por isso que às vezes acontece tantas pessoas terem deslocar o ombro. Isso. E, inclusive, até falar uma coisa que até tinha anotado aqui. Sim. Porque assim, o Marcelo deve saber, a gente assiste bastante Máquina Mortífera. Tá louco. Você lembra do Mel Gibson? Quando ele deslocava o ombro, Nossa, ele e ele batia. Não Isso é recomendo. possível? Cara, eu fiquei é sem possível, pensando. mas não recomendo. Cara, muito bom. Quando eu explico para meus pacientes, é assim, quando o paciente luxa o ombro, ou seja, existe uma perda de contato dos ossos, né? Então, fica incongruente, fica fora do lugar. Isso acontece principalmente no ombro, porque realmente é a articulação mais instável do corpo. E é a articulação, consequentemente, que mais luxa e é a articulação que mais vai exigir dos tendões, tá? Sim. O que eu não recomendo é justamente fazer que nem nos filmes, a pessoa ela ir lá na porrada e colocar o ombro no lugar. Por quê? Na hora que sai, não é que tá solto, tem um certo contato ósseo, né? Senão a gente seria, sei lá, né, Ghostbuster, entendeu? A gente seria uns fantasmas meio molengoides. Mas o que acontece? Quando o ombro sai do lugar, ele tem um certo atrito. E quando ele fica fora do lugar e você precisa fazer uma manobra, se você faz de uma forma incorreta, você pode agravar e pode até gerar fraturas. Então, assim, não recomendo. Claro que não é a principal causa de dor no ombro, instabilidade é uma das, mas não é a principal. Mas já que você mencionou o que a gente vê nos filmes, não, galera, não faça isso em casa. Não recomendo, tá? Você só vai piorar o quadro. Boa. Show de bola. Falando de patologias do ombro, né? Acho que é muito legal. Muita gente já falou. Procura a gente, né? Ortopedista, para falar de um temido ombro congelado. O que é isso aí? Tem um perfil típico? Acontece mais em meninos, crianças ou mais em idosos? Como é que é isso aí, doutora? Putz, capsulite adesiva é complicado, não é grave, tá? Então, se alguém tem aí diagnóstico de capsulite, não fique nervoso, porque não é grave e vai passar. A questão é que é uma inflamação diferente do ombro. Então, se a gente voltar um pouquinho para anatomia, para seguir a linha de raciocínio, o ombro a gente tem a parte óssea, né? Então, a gente tem a glenoide com a cabeça humeral, a gente tem aqueles tendões que fazem todos os movimentos, que é o manguito rotador, e ao redor da dobradiça, que é o ombro, que tem uma grande amplitude de movimento, a gente tem uma membraninha que se chama cápsula articular. E essa cápsula articular é como se fosse uma bexiga, então ela é fina e elástica. Então, na hora que você faz os movimentos, ela acompanha, que é uma maravilha. Em alguns pacientes, e aí a medicina hoje em dia ainda não sabe exatamente qual que é o gatilho disso, mas quem tem diabetes tem 20 vezes mais chance de ter capsulite adesiva, raça oriental. É uma patologia que pode pegar 30, 60 anos, até 70 anos, então não dá pra falar que é de pessoas de mais idade ou de pessoas, né, que 30, não é de adolescente e de criança, é de adulto com esqueleto formado.
Mas ela tá associada a isso, tá associada a trauma, imobilização, enfim, tem uma lista enorme, né? Mas de qualquer forma, o que acontece? Essa cápsula articular, ela do nada, começa a inflamar. E aí ela passa por 3 fases. A primeira fase, como ela é muito inervada, ou seja, ela é muito sensível, você sente muita dor. E aí o que acontece? Todos os problemas do ombro, o que eles têm em comum? Eles doem. Então, nessa fase, quem não tem aquela experiência, quem não tem a sacada, às vezes deixa passar batido, mas a dor da capsulite adesiva geralmente é uma dor meio que sem explicação, não teve trauma recente, só se for prévio, né, de algumas semanas atrás, mas ela vem com uma dor, só que é uma dor meio desproporcional. É uma dor muito mais intensa, de forma geral, tá? E aí, depois da primeira fase, que daí fica nesse limbo, né? Será que é tendinite? Será que é bursite? Será que é capsulite? Essa cápsula articular, que era fina e elástica e está inflamada, ela passa por uma segunda fase. Em vez de ela ser fina e elástica, ela fica espessa, ela fica grossa e ela fica retraída. Só que como ela está envolvendo a dobradiça do ombro, o que acontece? Ela aperta a articulação. E aí o paciente vai perdendo o movimento, ele vai congelando. Então a capsulite adesiva ela é conhecida como ombro congelado, tá? Claro que tem algumas classificações, mas de uma forma simples, eu acho que é essa. E aí é nessa fase, na fase de congelamento, que você bate o martelo. Porque assim, se não tem fratura, não tem sequela, não tem nenhum osso bloqueando, você vê lá o raio-x bonito, que teoricamente cápsula articular não aparece, porque o que aparece é osso tá normal. Mas você vê que o paciente não consegue levantar mais do que essa altura, ou que é o primeiro movimento que a gente perde, então fica a dica, mulheres, na hora de colocar o sutiã, quem coloca aqui atrás, homem, eu sei que agora vocês não usam muito carteira, usam muito celular, mas para se higienizar ou colocar a carteira na bolsa. Esse movimento para trás, que a gente chama de rotação interna, é o primeiro movimento a se perder. E aí depois vai perdendo todos os movimentos. Porém, o bom é que é uma patologia que tem começo, meio e fim. Então ela inflama, ela congela e depois ela descongela. Legal. A questão é o tempo. Quanto tempo? 6 meses, 1 ano, até 2 anos. E o problema é que na fase de congelamento, se você mexe o ombro dentro do que a cápsula não estica, o paciente até que fica relativamente bem. Mas se ele for matar uma barata na parede, ele fizer um movimento que estica, e os pacientes falam isso, fui matar um mosquito, fui sei lá o quê. Brusco, né? Brusco, que você excede o quanto a cápsula consegue esticar, vem uma dor lancinante e depois ela diminui. Então é uma patologia que ela não é grave, porque ela tem começo, meio e fim, só que ela causa muito prejuízo, ou seja, ela limita muitas coisas básicas do dia a dia. E aí, com uma certa frequência, pode até ter um problema conjugal. Porque imagina, você tá com uma dor desproporcional, que não passa, que todo mundo fala que é uma tendinite, mas pô, tendinite é tudo isso? Não, geralmente não. Que você faz o tratamento, não melhora, que não teve trauma, o que seu parceiro vai pensar? Pô, mulher tá biruta. Sim, é verdade. Entendeu? E aí isso mexe no humor, mexe no sono, piora, né, a questão de depressão, piora o ânimo. Então, assim, a capsulite adesiva, ela não é grave no sentido que não é câncer, não é infecção, não é algo que não tem cura. Mas se você não tiver essa sacada e diagnosticar de forma precoce, explicar tanto para paciente quanto para quem convive, é uma patologia chata. Não, e isso é uma coisa bem complicada, porque a gente vê, eu no meu caso, né, de fora, eu acho que médico é como se fosse tipo mecânico. Então, se ele deu a palavra final, você vai confiar. Sim. Só que aí, às vezes, você tem um diagnóstico ruim, né, porque às vezes você foi em algum determinado médico e ele deu uma avaliação errada. Só que como você mesmo disse, aí você fala, mas eu fui no médico e ele não identificou o problema. Então, até você depois tentar ir de novo, que às vezes você vai até no mesmo, né, para poder verificar, mas não melhorou, aí ele ainda não identifica. Então, isso pode atrasar muito, né, a questão do diagnóstico. Assim, hoje em dia eu acho que está muito mais habitual de se procurar uma segunda, terceira opinião. Não acho que é um problema. Mas eu também nem julgo aquele médico que eventualmente não conseguiu diagnosticar a capsulite. Porque, de novo, todas as patologias de ombro no começo, todas as doenças de ombro, elas doem. Então, assim, se dói, mas o ombro tá solto, putz, realmente, assim, é difícil às vezes a gente bater o martelo. E daí, quando chega pra gente, às vezes já tá naquela fase de congelamento. Então, assim, é difícil, tem que ter a sacada, tem que ter essa percepção, essa experiência, isso faz muita diferença. Mas, por outro lado, é muito mais fácil você diagnosticar numa fase mais tardia. Então, por isso que, assim, fazer acompanhamento, ter a liberdade, assim, olha, passei com o médico, talvez não me senti confortável, não senti abertura.
Isso é ruim, porque os sintomas da medicina eles vão evoluindo, entendeu? Então, assim, você passou aquele dia com aquele médico, você estava daquele jeito, mas e depois? Mudou? Não. E a fisioterapia que ele indicou? Será que o fisioterapeuta percebeu, de repente entrou em contato com o médico? Então, tem que ter essa questão dinâmica, né? Legal. Eu acho que já ouvimos uma frase na medicina falando que a medicina é uma ciência de verdades temporárias, né? Então, no final das contas, a gente percebe muito isso. É difícil a gente perceber patologias que estão no começo. Tumores, lesões no joelho, lesões no ombro. Difícil perceber, tá no comecinho ainda, né? Aí depois vai evoluindo, fica mais claro, se mostra mais. E aí, mas eu podia ter feito isso lá atrás. Verdade, mas às vezes no começo é muito mais difícil. E um clássico, assim, de pronto atendimento é, por exemplo, sei lá, paciente com uma dor no pé. Será que é uma inflamação ou será que é uma infecção? Qual que é a diferença? Infecção tem bactérias, tem que tomar antibiótico. Mas qual que é o quadro inicial de uma infecção? Calor, um vermelhinho, uma dor, Tipo um alergia. inchaço. Com os Isso, e aí a alergia é uma reação inflamatória. Como que é? Calor, inchaço, vermelhidão, uma dorzinha. Então, muitas vezes, assim, por isso que a relação médico-paciente, até com fisioterapeuta e com todos os profissionais de saúde, tem que ser muito próxima. Porque os sintomas são dinâmicos. Então, começou desse jeito, mas você fala, se não melhorar, se piorar, se ficar desse jeito, mas às vezes o paciente não sabe identificar. Mas ficou ou não ficou? Tô na dúvida. Mas tá passando com o físio. Aí o físio identifica, na dúvida, volta. Mas para isso, tem que ter essa relação, tem que ter essa confiança. Legal. E entender que você pode ter uma segunda opinião, mas que você também tem que ter uma certa tolerância, porque, de novo, os sintomas, eles mudam. Não, eu acho que também as pessoas também, quando elas estão com dor, elas querem que resolva na hora, né? Sim, Tipo assim, sim. eu acho que isso também acaba não que agrava, mas a pessoa, ela Sim. vai na busca do profissional e Sim. esperando que ele resolva todos os problemas. Que eles sair daqui e quero estar resolvido. Mas é que a gente, agora vocês falando, realmente, às vezes não é com o tempo mesmo, você vai saber. Mas, assim, com certeza, quem tá com dor, pelo amor de Deus, né? Tira Não, essa dor. sim. Mas eu acho que é uma coisa também da gente alinhar expectativas. Então, por exemplo, você tá com uma mega dor. Você vai falar, vou te passar um remédio. Aí eu brinco. Se existisse um medicamento milagroso, a nossa vida de vocês seria muito fácil. Porque vai lá, pega a maquininha. Então, assim, se você falar para o paciente, olha, o que você tem não é grave, vai amenizar, mas vai passar com o tempo, já cai um pouquinho a ansiedade. Não é grave. Essa rigidez, essa capsulite, pra soltar pode demorar semanas. Uma droga. Mas pelo menos ele fica menos ansioso, porque a mente é muito poderosa, né? Sim. Então, isso é uma coisa também importante. Não só para ombro, para todas as patologias, né? Show de bola. Bom. Hoje, acho que a gente tem um grande mal, né? Que é o computador, o celular. Trouxe tantas vantagens, tantas melhoras, tantas coisas boas. Mas a gente tá o tempo todo digitando, clicando. E se você não tá nessa, você não consegue fazer uma transferência, não consegue viver. Hoje em dia é uma realidade, todo mundo tá o tempo todo. E aí você usa muito, né? A apreensão, a mão. E todo mundo com uma dorzinha no cotovelo, virando a famosa epicondilite aí, né? O que tem de tratamento? Quais são os cuidados em torno disso? Dor no cotovelo, no antebraço? Acho que deve ser muito comum isso, né, doutora? Sim. Assim, da mesma forma que a principal causa de dor no ombro são problemas relacionados àquele manguito rotador, a epicondilite lateral é a principal causa de dor no cotovelo, tá? E apesar, olha só que curioso, apesar de ser chamada de cotovelo do tenista, Boa. famoso, né? Tem Acho um que cotovelo todo de mundo conhece tenista. como cotovelo de Exato. tenista. Ou do beach tenista, que agora também tá na moda, né? Você sabe que só 50% dos pacientes que de fato têm epicondilite fazem... só 20% dos pacientes que têm epicondilite lateral de fato jogam tênis. Aí você fala, então, né, por que o nome faz jus? Que loucura é essa? É só pra ficar charmoso? Não. Dos que jogam, 50% vão ter em algum momento epicondilite. Por isso o nome. Mas a grande maioria é pessoas que fazem movimentos que a gente chama de pronossupinação. Então, agarra e vira. Então, o eletricista, ou quem carrega peso, ou que tem que fazer esses movimentos, acaba com força de preensão, de apertar a mão, acaba sobrecarregando. E aí, de novo, eu sempre gosto de voltar pro básico, né? O que é epicondilite lateral? Não é uma tendinite. Então, de uma forma bem leiga e simples, tendinite e tendão é bom e ao redor tá inflamado. Então, toma anti-inflamatório, gelo, repouso, pode passar. A epicondilite é um tendão que a gente chama de degenerado. E na ortopedia, degenerado não é que nem na neurologia, que todo mundo fala assim, cara, doenças graves. Não, degeneração na ortopedia, você vê o seu laudo e vê alteração degenerativa, é desgaste, é envelhecimento. Então, o epicondilite é um tendão envelhecido. E aí, por que é importante entender? Porque epicondilite, tendão é bom, passa rápido,
Epicondilite tendão é meia boca, demora pelo menos 4 semanas para passar. E aí o que acontece? O tempo médio de tratamento de epicondilite é de 3 a 6 meses, né? Então, é uma patologia que pode durar 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos. E é por isso que o Kohara perguntou, né? O que tem de tratamento? Primeiro assim, quanto antes você tratar, melhor a chance que você tem de melhorar. Então, se você tem dor mais de 6 meses, 20% vai cronificar para 2 anos. Então, aquela pergunta, normal deixar a dor passar? Calma, tem um limite. Passou de 1 mês, procura tratamento. Se você esperar 6 meses, talvez você aquele paciente vai ficar com 2 anos. E aí, de tratamento é isso. Se é uma tendinopatia, um tendão que não está 100%, o que a gente precisa fazer? Eu consigo simplesmente dar um tendão novo? Não, a medicina não chegou. Então, lembra daquela balança? O que você tem a oferecer de parte muscular e o que você está exigindo? Primeiro, equilibrar essa balança. E muitas vezes o problema não é no cotovelo. Na verdade, às vezes você tem uma postura inadequada, você está forçando o ombro de uma forma e daí você, como estopim, acaba forçando o cotovelo. Sei lá, atleta. Às vezes vai fazer um backhand e não tem o movimento do tronco adequado. O que ele faz com a mão? Pum! E daí ele faz esse movimento exagerado. Repetidamente, isso pode prejudicar. Então, primeira coisa, ajusta a balança. Movimento esportivo ou movimentos do dia a dia. Tem medicamentos que a gente pode fazer? Tem medicamentos que a gente pode usar. São milagrosos? Não são milagrosos. Ajudam. Dá pra fazer uma infiltração? Aí tem uma série de possibilidades, mas dá pra fazer infiltração. Mas o que eu falo, se fosse milagroso, a epicondilite não seria uma patologia de 2 anos. Daí lembra de eu falei de alinhar a expectativa? É isso. Você tem que falar ao paciente, o que você tem não é grave. É chato pra caramba, porque você não consegue cumprimentar, apesar que depois da pandemia a gente não cumprimenta tanto, né? Mas de livro era cumprimentar, escovar os dentes, carregar um copo, mas assim, vai passar. E aí você tem que ver que de possibilidade de tratamento existem vários, a exceção precisar fazer cirurgia, então acho que isso é importante, que às vezes fica aquele elefante branco, né, nas costas do paciente. Exceção. E se um dia precisar, também não é uma cirurgia de alto risco. Mas o tratamento, assim, se é uma patologia que dura de 3 meses a 2 anos, tem um monte de coisas que dá pra fazer. Fisioterapia é uma delas. Enfim, depende também do tempo e do quanto tá atrapalhando, né? Nossa, achei muito interessante, muito legal que você tá falando dessa parte de recuperação. Aí eu tava querendo ver... Porque assim, eu comentei do beach tennis, né? Sim. Mas acho que tem, ainda mais que o Marcelo pontuou, que muitas pessoas trabalham de casa, né? Então vão ter algum problema no ombro e no cotovelo. E tem muitas pessoas que são sedentárias que acabam às vezes jogando beach tennis, tênis, e isso provavelmente vai acarretar algum problema posteriormente. Quais são os tipos de exercícios que são bons para fortalecer? Porque eu sei que às vezes algumas pessoas não gostam de ir na academia porque é chato ir na academia. Claro. Mas devem ter alguns tipos de... Eu faço pilates, por exemplo. Ótimo. Então, eu faço ainda porque eu tenho problema na coluna. Sim. Então, não sei se ele também ajuda, até porque a pessoa... Eu sei que a medida, ainda eu faço lá com o pessoal, se a pessoa não faz nada, ela vai envelhecer super mal. As articulações ficam todas duras, a pessoa tem vários problemas. Então, tem alguma recomendação? Primeira recomendação, a gente tem que entender que apesar de nós ortopedistas a gente fatiar vocês, né? Coluna, ombro, cotovelo, a gente é um eixo só. Então, assim, exercício só para os extensores, exercício para os flexores, não é suficiente. Porque, como eu falei, às vezes é uma insuficiência dessa região da escápula, do ombro, que você acaba sobrecarregando, então, o cotovelo. Então, quando a gente pensa em fazer alguma atividade física, só você pensar no atleta. Tem algum atleta que só joga a modalidade esportiva dele? Não. Jogador de, sei lá, tênis de mesa, ele fortalece só membros superiores? Não. O cara tem que fortalecer membros inferiores. Então, claro que tem alguns exercícios que, dependendo da avaliação, se a gente acha que tem uma fraqueza do que a gente chama de rotadores externos, se a gente acha que os periscapulares, que são músculos que estabilizam a escápula, não estão fortes o suficientes, você pode direcionar. Mas, de forma geral, o que eu oriento é, faça uma preparação física, umas 2 semaninhas, pelo menos antes. Fala já com o seu instrutor de academia qual é o seu objetivo, se é corrida, se é jogar beach tênis, se é jogar basquete, para ele já fazer também um treino direcionado. E aí, quando você começar, lembra que às vezes algumas pessoas, não sei, você tem esse ar meio competitivo quando vê uma bola. A gente vê um labrador, né? A gente vê a bola e vai correndo atrás dele. Então, assim, a gente tem que se preparar antes. E aí, pensar como um todo. E aí, assim, respondendo a sua pergunta, existem exercícios para o ombro? Existem. Enfim, tem o famoso manto rotador, tem estabilizadores da escápula, tem extensor de flexor, mas, de novo, se a gente focar só nisso, a coluna não estiver bem, o famoso core, ou eventualmente membros inferiores, ele vai se lesionar em outro lugar. Legal. E aí vai virando uma bola de neve e o cara desanima. Sim. Entendeu? Então, assim, tem que fortalecer como um todo. Da mesma forma que quando você machuca aquela restrição ortopédica antiga, né? Não pode mais fazer atividade física. O que acontece quando você para? Você fica sedentário. Músculo
tomba. E aí a balança só piora. Então você pode evitar alguns movimentos que causam dor. E aí você vai introduzindo outros até você conseguir ganhar tanto intensidade e complexidade. Uma dica bem prática, né? Que às vezes vocês querem assim, uma coisa meio imediata. Então, assim, você tá com uma dor no cotovelo, não tá incomodando tanto, mas também tá incomodando. Você não quer passar no médico. Coisa que você pode ver, por exemplo, da sua raquete. Quanto mais fina a pega da raquete, seja de beach tênis, seja do tênis, mais força você consegue fazer. E mais você vai forçar aqui o cotovelo. Então, você pode passar um overgrip. É estranho no começo, você vai jogar com a mão mais aberta e daí você vai sentir menos firmeza, mas você vai poupar um pouco mais o seu cotovelo. Então, passar um overgrip é legal. Pra quem joga tênis, se você pegar cordas que tem uma tensão maior, você tem mais potência, porque a bola bate e já vai. Se você pegar cordas que são mais... que amortecem mais, por mais que você perda a potência, pelo menos a corda amortece energia e você também poupa o seu cotovelo. Então, claro que assim, não é que eu tô falando não passe no médico, mas se é uma dorzinha, assim, sei lá, jogou uma vez, tá com dor, jogou segunda, tá incomodando, mas ainda não deu... Cara, faz isso. Aumenta o overgrip, faz um gelinho, né, coisas clássicas de ortopedia, mas vê a questão da tensão. Ou raquete de beach tênis, será que ela não tá pesada demais pra você? Né? Raquete de beach tênis não é tudo igual, né? Tem lá a densidade, enfim, tem várias características. Talvez pegar uma raquete mais leve. Você vai achar estranho, vai jogar pior, mas é melhor do que não jogar. Vamos pensar dessa forma, né? Show de bola. Eu percebi que tem um padrão, assim, né? Que quando a gente faz, principalmente para ombro, cotovelo ou lesões ortopédicas, se a gente faz o famoso, vou tomar medicação, mandar um gelo e rezar, parece que não vai dar certo, né? O que você acha? Quais são os maiores erros, assim, que os pacientes você vê, os pacientes cometendo nessa linha aí, doutora? Conta. Acho que o principal erro é o que a gente conversou, começar a fazer uma atividade física sem se preparar. Não, doutora, mas eu faço academia a minha vida inteira, mas agora resolvi, sei lá, não sei, fazer uma ultra maratona e eu não corria nem 5 quilômetros e agora eu tô correndo 20. Pô, vai dar ruim. Sim. Então tem que fazer de forma progressiva, mas você tem que mudar seu treino para sua modalidade esportiva. Essa é a primeira coisa. Segundo, você tem que ter paciência. Você não vai ser uma pessoa de alta performance da noite pro dia. Só que se você não se preparar, você vai se machucar. E aí, às vezes, quando a gente já se machuca, por exemplo, membros superiores, né? O cara machucou o ombro, machucou o cotovelo, temporariamente não pode jogar. O que o cara faz? O cara abandona tudo, fica só na fila de membros superiores. Só na fila de... Verdade. Aí ele vai dar o primeiro pique, pum! Machuca a panturrilha. Daí ele fala, cara, como eu sou azarado, hein? Pô, é azar ou né? Despreparo. Então, acho que a dica que eu faria pra todo mundo é... Vamos se preparar, por mais que você faça já a sua atividade física, se você vai mudar a modalidade, faz um ajuste no seu treino. E aí o educador físico, o fisioterapeuta, ele vai conseguir te orientar com mais precisão. Não, isso é legal que você falou, porque eu sempre lembro, principalmente tenista, né? Que um braço, ele é muito maior do que o outro, né? Porque provavelmente eles trabalham os dois, mas o que ele joga, que é o principal, acaba se sobressaindo muito. E provavelmente a propensão de lesão é menor, não é? Ou não tem nada a ver? Então, existem duas teorias, né? A teoria é que quando machuca o lado dominante é porque é que usa mais. E quando machuca o lado não dominante é porque é mais fraco. É um equilíbrio. Mas, por exemplo, vamos pensar numa dona de casa. Então, ela é sedentária, não faz atividade física. Aí ela fala, doutora, eu tô com uma dor no braço, migrou para o esquerdo. Pô, a dor não migra. Mas o que acontece? Você começou a sentir dor de um lado, e aí você compensou do outro lado. Então, na hora de reabilitar, reabilita os dois. Doutora, cara, eu tô com uma dor no meu ombro, daí você vê o paciente, ele se apoia na mesa, ele tem uma mega artrose do joelho. Cara, precisa tratar esse joelho, precisa fortalecer as pernocas. Se a pessoa não consegue subir dessa escada, não consegue levantar da cadeira sem se apoiar, cara, o ombro não foi feito para carregar o peso do corpo. Você vai aumentar a demanda, é sempre a balança. Você vai sentir dor. Então, para essas pessoas, o que eu vou falar para ela? Só fisioterapia de membros superiores? Não, não. Vai trabalhar as pernas, vai trabalhar equilíbrio, vai evitar queda. Então, apesar de a gente fatiar os pacientes, é tudo um conjunto, né? E aí, sei lá, se a gente for pensar em esporte, né? Então, a gente pega as pessoas que são mais atletas, as pessoas que não são atletas. Se eventualmente não tá com core adequado, se não tá com gesto esportivo, um momento esportivo, o que ele vai fazer? Ele vai sobrecarregar a articulação. Então, a gente precisa sempre pensar num conjunto. Então, sim, tem um lado que é mais forte, mas a gente não pode esquecer do outro lado, a gente não pode esquecer do resto, né? Muito legal. Muito bom. Show de bola.
Cara, vê, assim, pra encerrar aqui, já tá no nosso limite do nosso tempo aqui, pra encerrar, se você pudesse dar uma orientação pra esses pacientes, sabe? Acho que você deu várias dicas já, meu, de valor muito forte, acho que o pessoal entendeu bem os cuidados, os riscos, mas se assim, você quer dar uma única orientação, o paciente tá com uma dor no ombro, no cotovelo, eu vou dar uma orientação, qual seria essa orientação? Cara, de coração, passem a avaliação. Sabe por quê? O melhor tratamento é prevenção. Então pode ser uma dorzinha que passe, mas e se não for? Vai demorar quanto tempo para passar? E aí, às vezes, a dor de cabeça é maior. Não digo que seja cirúrgico, mas às vezes passa o time, o momento certo de você fazer essa prevenção e evitar que seja uma dor que dure mais tempo. Mesmo que seja cirúrgico, sei lá, em casos de pacientes que luxam muito o ombro, existem vários tipos de cirurgias. Cirurgias minimamente invasivas que dá para fazer no começo do problema e cirurgias que são mais agressivas para quando a gente já não consegue fazer as minimamente invasivas. Então, na dúvida, de verdade, assim, não carregue esse peso, compartilhe essa responsabilidade, entendeu? A gente tá aqui pra isso. E por mais que eu fale, ó, pá, tá de alta, vai pra casa, não volta nunca mais, pô, maravilha. Pelo menos você já vai ter uma vida um pouquinho mais consciente, né? E sempre lembrar que prevenção é o melhor tratamento. Perfeito. Prevenção é o melhor tratamento. E com essa frase, a gente pode fechar aqui esse podcast muito legal. Obrigado, doutora Verônica. Obrigada. Foi uma aula aqui, mais uma vez, Foi como ótimo. sempre. Foi um Volte show mais de vezes. bola demais. Obrigada. Se você gosta desse tipo de conteúdo, ciência, saúde, desenvolvimento pessoal, você está no canal certo, então com certeza a gente vai sempre trazer informações. Se você curtiu nesse podcast, encontrou algum ponto que conecta com você, manda nos comentários também. Se você gostou, deixa o like, vai ajudar a fortalecer o canal. E agradeço de verdade, espero a gente poder ver a doutora Verônica mais vezes. Mas muito obrigado, Verônica, mais Obrigada, uma vez. gente. E Foi a muito gente bom. se vê mais uma vez aí. Boa. Valeu, pessoal.